O Vasco da Gama tá vencendo, o Renato Gaúcho tá fazendo esse time pontuar, mas se continuar assim, o Vasco vai ter problema. O Renato tá numa sequência invicta, foram 3 jogos e nenhuma derrota, 2 vitórias e 1 empate, conquistou 7 dos 9 pontos até agora que ele disputou. Para vocês terem uma noção, desde que o Renato Gaúcho chegou no Vasco, é o time que mais pontuou nesse Brasileirão. 3 viradas absurdas, colocando o Vasco ali na parte de cima da tabela. A gente vê nitidamente a mudança que o Renato Gaúcho trouxe para o time, a evolução de vários jogadores, algumas mudanças ali, tanto no time titular quanto nos jogadores que entram ao longo da partida, formação, a gente está vendo a ótima leitura de jogo que o Renato tem, então o ponto é positivo, a gente percebe que a culpa desses problemas que eu vou trazer aqui, esses 3 problemas graves que o Vasco está enfrentando, não é culpa do Renato Gaúcho, mas hoje é um fato. Tem jogador que está passando desapercebido, tem jogador que está sendo salvo pelo resultado, porém o Renato precisa ajustar isso urgentemente. Então já chega junto no like, confere se tá inscrito aqui no canal, rapaziada. Muito prazer, eu sou o Nicolas, você tá no Nico Vasco, aqui a gente fala de Vasco todo dia, sem enrolação, direto ao ponto. Então já chega junto na resenha, vai participando nos comentários, clica no botão hypar se tiver liberado para vocês. E é o seguinte, o primeiro problema que o Vasco está enfrentando e que eu considero que não é culpa do Renato Gaúcho é a defesa extremamente exposta. Defesa muito exposta, um espaço entre as linhas ali absurdo. Inclusive a gente viu em vários jogos o Vasco sofrer com isso antes do Renato Gaúcho. Nos 3 jogos com o Renato Gaúcho, o Vasco sofreu com isso na virada para cima do Fluminense. Mais uma vez a gente pôde ver, e isso vai de um problema desde o ataque até a defesa. Que eu vejo que vem acontecendo aí, os problemas que o Vasco vem enfrentando para se organizar, o ataque vai marcar pressão e fica um espaço entre o ataque e o meio-campo. Talvez pelo fato do Vasco jogar com 3 volantes, mas mesmo com o Fernando Diniz, quando não utilizava tanto volante assim, o Vasco tinha esse problema. Fica um espaço entre quem tá marcando a saída de bola e os meias, né? Fica aquele espaço ali. E do meio-campo para a zaga fica outro espaço. Então, muito facilmente, o Fluminense sai da pressão, o Palmeiras saiu da pressão, o Cruzeiro, os times estão conseguindo sair da pressão com facilidade. E quando chega ali mais ou menos no meio-campo, muito facilmente eles ficam mano a mano com a zaga, encontrando espaço. Tanto que quando o Hugo Moura dá aquela paçocada, a gente vai comentar sobre os erros individuais também, mas falando ali da organização do time, quando o Hugo Moura dá aquela paçocada, ele tá justamente nessa área do campo que eu tô falando. Ele não tava nem na defesa e nem no meio, ele tava nesse espaço. Quando ele dá a cabeçada toda errada e displicente para trás, o Lúcio Acosta estava livre naquele espaço ali, estava se desmarcando. Então ali foi só um exemplo. O gol do Palmeiras, quando o Vasco faz a virada, aquele gol do Flaco Lopes, o Andreas Pereira tá livre, sem marcação, e encontra o Flaco Lopes livre também. Então o Vasco tem esse problema, mesmo jogando com 3 volantes, mesmo o Vasco tentando jogar de forma mais defensiva, os contra-ataques ali para se organizar é complicado. Eu vou falar sobre os erros individuais, tá aqui sim nessa lista, rapaziada. Chega junto aí no like, porque a gente está falando no momento do conjunto, e mais uma vez falando sobre o conjunto, o segundo problema desse time, que aí eu repito também, não é culpa do Renato Gaúcho. Então, de forma alguma aqui, eu tô aqui para criticar. O Vasco tem tido resultados excelentes, o cenário é positivíssimo. O Renato Gaúcho está fazendo um trabalho sensacional até agora, com pouquíssimo tempo desde que ele chegou. E eu tô repetindo, não é culpa do Renato Gaúcho, tá mais na postura dos jogadores e também na herança deixada pelo Fernando Diniz. Mas o Renato Gaúcho pode ajustar, fazendo uma substituição ou outra, trocando uma peça ou outra ali, e eu vou para esse segundo problema, que o time começa muito desligado. O Renato, parece que tudo que ele treina, tudo que ele conversa antes do jogo, os jogadores esquecem, começa desligado, começa perdido, sempre errando muito tecnicamente, como é o caso do Hugo Moura, como é o caso de vários outros jogadores aí. A prova disso é, inclusive, que o Renato Gaúcho, na parada técnica, ele sempre tem melhorado o Vasco. Pode puxar aí, o Vasco melhorou em todos os jogos, na primeira parada técnica do primeiro tempo e no intervalo, justamente porque o Renato Gaúcho ajusta. Ele analisa, ele tem uma boa leitura de jogo, ele vê o que tá dando errado e ele cobra dos jogadores, faz as substituições necessárias, mas não dá pro Vasco continuar assim,
porque nem sempre o Vasco vai conseguir virar, a realidade tem que ser dita. Não é porque o Renato Gaúcho chegou com ótimos resultados que o Vasco virou o melhor time do Brasileirão, então tem que ficar muito atento a isso para não sofrer. Se chegar numa outra partida aí e começar perdendo com essa velocidade, ou começar muito desligado e o adversário encontrar um gol, mesmo que não tenha erros individuais como aconteceu contra o Fluminense, vai ser problema, nem sempre vai dar para recuperar o resultado. Então, o que eu acho que está faltando é um pouco de organização tática, e eu digo aqui, a organização tática, Nicolas, é culpa do técnico. Vou dizer para vocês por que não é nesse sentido. Renato Gaúcho chegou há pouco tempo, o time estava 1 milhão de vezes mais bagunçado na mão do Fernando Diniz, só que os jogadores ainda têm esse cacuete meio de sem posição, não sabe direito como se comportar, alguns acabam saindo para dar o bote no meio de campo e aí deixam um espaço atrás. É essa falta de organização tática que está um pouco nos jogadores e principalmente a falta de vontade de alguns jogadores que a gente vai puxar para o nosso terceiro problema, a referente à falta de vontade, mas antes vou comentar o que o Renato disse na própria entrevista dele coletiva de apresentação. Pode faltar tudo para esse time, menos faltar vontade, menos faltar garra, menos faltar vontade de vencer. No segundo tempo de ontem, a partir do gol do Nuno Moreira, a gente viu o quanto o time do Vasco mostrou essa vontade de vencer e o que é capaz, o que ele pode produzir. No jogo contra o Cruzeiro, o Vasco jogou nesse nível, contra o Palmeiras a mesma coisa, então a gente entra nesse ponto. Não falta nada. Para o Vasco apresentar o futebol que apresentou no segundo tempo contra o Fluminense, não falta nada. A torcida tá puxando, a verdade é essa, e o Renato Gaúcho tá ajustando o time ali com o carro andando. Então, se não fosse a torcida puxando do jeito que puxou contra o Fluminense, por exemplo, contra o Palmeiras em São Januário, até mesmo contra o Cruzeiro em Minas, o time não iria dar essa reação, porque eles entram desligados. Eles entram meio mortos ali, meio desligados, meio sem saber como começar. Muitos erros técnicos, e aí por isso o Renato vai ajustando, a torcida tem que empurrar, então isso precisa ser corrigido urgentemente pelo Renato Gaúcho, e aí a gente entra no nosso terceiro problema, que tem totalmente a ver com isso que eu tô falando. Só vou pedir pra você, rapaziada, fortalece aí no like, se não tiver contribuído ainda com like, fortalece aí. Pô, vai contribuir demais aqui com o meu trabalho, o YouTube entrega mais o vídeo, vai participando nos comentários aí, não custa nada, é de graça, a resenha é maneira, você não vai se arrepender. Eu sou o Nico Vasco, aqui você tá no Nico Vasco, então muito prazer pra quem não conhece. O terceiro problema dessa lista, rapaziada, são os erros individuais que o Vasco vem cometendo e alguns jogadores deixando muito a desejar. Vou começar citando da defesa pro ataque. Eu acho que com a saída do Piton o time melhorou muito. Saldívia e Robert Renan estão no esquema do Renato Gaúcho, né? Não falta entrega, não falta vontade. Pode ter erro técnico uma vez ou outra, mais no Saldívia, porque o Robert Renan é um alto nível, apesar do Saldívia estar jogando bem também. O problema que eu tô enxergando é o pH de titular, rapaziada. O Paulo Henrique, ele não tá bem desde o início do ano. O Paulo Henrique não começou bem esse campeonato. Ele tem deixado muito a desejar. Ele tenta equilibrar com a sua vontade, com a vigor físico que ele tenta se impor com intensidade e tudo mais, só que ele tá totalmente sem confiança. Então, qualquer coisinha que acontece ainda piora mais ainda a confiança dele, como foi a falha do Hugo Moura. O Paulo Henrique errou tudo na partida contra o Fluminense e isso é justamente o nervosismo. Tem alguma coisa errada com ele. O Renato Gaúcho conversou com ele, né? Então, não é nenhuma implicância com o jogador. Eu quero ver o Paulo Henrique bem para poder ajudar. O Renato Gaúcho conversou, falou com ele, disse na coletiva, cadê aquele jogador lá que entregou, que chegou na seleção brasileira. Um segundo jogador que deixa a desejar aí, que é o Hugo Moura. Apesar de terem falado mal na transmissão do Fluminense, principalmente o senhor Roger Flores, o Hugo Moura, o Cauã Barros, ele não disputa a vaga com o Thiago Mendes. O que aconteceu foi que um foi suspenso e entrou o outro. O Cauã Barros foi para reserva, o Thiago Mendes foi suspenso, ele entrou, Cauã Barros foi expulso e suspenso, aí o Thiago Mendes voltou, mas o Thiago Mendes já voltaria, porque ele é o titular. O Cauã Barros disputa a sua vaga com o Hugo Moura. O Cauã Barros e o Hugo Moura são o primeiro volante. Cauã Barros, apesar de não estar vivendo seu melhor momento, ganhou uma confiança com aqueles 2 gols, mas fez aquela besteira de ser expulso. Ele segurou muito bem a bronca no ano passado inteiro de ser o primeiro volante titular do Vasco. Até a final da Copa do Brasil, beleza, ele levou aquele drible lá, mas isso acontece, é do jogo, faz parte do jogo, e isso não diminui o quão importante o Cauã Barros tem sido. Então eu acho que com mais uma falha do Hugo Moura aí, que é periódica, né, de tempos em tempos acontece,
Cauã Barros, para mim, tem que recuperar essa vaga dele. Talvez o Renato Gaúcho olhe com mais cuidado para isso aí. Um terceiro nome que eu acho que, apesar de ter sido muito importante no jogo contra o Fluminense, participa de gols, tenta ajudar, é o Nuno Moreira. Eu acho que o Nuno Moreira tá muito abaixo. Ele tem jogado mal a maioria das partidas. Não tô curtindo muito o estilo de jogo que o Nuno Moreira tem nesse ano aí, tem feito nesse ano aí. Ele não tá jogando bem, não chama tanto a responsabilidade, ele não arrisca, faz assim mais ou menos o básico. E ele é um jogador de altíssimo nível, tanto que no jogo contra o Fluminense, o primeiro momento que ele arriscou, ele meteu um golaço que foi muito importante, que colocou o Vasco de volta na partida. Então eu acho que o Renato Gaúcho poderia dar uma olhada aí, talvez deixar o Nuno Moreira no banco, testar o Rojas de titular aí, que eu já tô bancando aqui no canal há um tempo, que eu prefiro o Rojas no momento, apesar do Nuno Moreira ser importantíssimo pro Vasco. E o último nome aí que, assim, não tenho nada contra, que ajuda muito, briga muito, é o DVD, mas poderia ser testado talvez o Spinelli no lugar dele. O DVD joga um jogo bem, no outro ele já não joga tão bem, tenta brigar ali, mas ele tá sempre marcado, sempre com dificuldade. Eu acho que poderia o Renato Gaúcho olhar com um pouco de mais cuidado para isso. No mais, o Vasco tem pontuado muito mais do que jogado. O Vasco tem jogado mais o segundo tempo das partidas, não tá começando muito bem os jogos, tá com mais sorte do que juízo, mas nem sempre vai ser assim, então tem que tomar cuidado, tem que ajustar para não começar a se tornar um problema recorrente. A gente fica feliz que o Vasco tem feito 8 gols em 3 jogos, mas em contrapartida o Vasco levou 1 com mais 3, 4, com mais 1, com mais 2, 6. O Vasco levou 6 gols em 3 jogos também, então melhorou o ataque, mas o problema da defesa ainda continua. Se curtiu a resenha, rapaziada, deixa aí no like, fortalece o meu canal, deixa nos comentários aí, participa com a sua opinião. Clica no hypar para fortalecer demais o meu trabalho aqui, não custa nada, rapaziada. Tô aqui todo dia falando de Vasco da Gama. Chega junto aí no canal e até a próxima.